Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma hora da novidade e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, então vamos lá? Bom pessoal, essa é uma árvore que se chama pau-brasil. Nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre o nome dela. Mas o pau-brasil é uma árvore que cresce muito lento e ela se dá na floresta. Isso mesmo. Antigamente, há muito tempo atrás, quando o Brasil foi descoberto pelos europeus, os portugueses chegaram aqui no Brasil, existia muitas árvores da floresta na Mata Atlântica que os portugueses chegaram. E lá era cheio de pau-brasil. Era assim, a que tinha maior quantidade. Olha só como tinha bastante. O Brasil tinha muitas florestas naquela época. E essa era a árvore que mais se via. Ela tinha muitos de pau-brasil. Olha que legal. E aí, pessoal, como era aquela floresta enorme, quando nascia um pau-brasil lá no meio, ele podia demorar até 60 anos para crescer. Olha só, até ele chegar um pouco mais lá no alto, encontrar um pouquinho de luz solar, né? Porque como tinha muitas árvores, a luz ficava tampada, ficava cheio de sombra. Então ele demorava 60 anos para crescer, para conseguir encontrar um pouquinho de sol e aí sim continuar crescendo. E aí, pessoal, esse pau-brasil consegue alcançar até 15 metros de altura. É muito alto. É muito alto mesmo. Então, o pau-brasil tem em torno de 10 a 15 metros. É uma árvore bem alta. E o tronco dessa árvore é reto. Isso mesmo. Existem várias árvores, tipo o cajuzeiro, que dá troncos tortos, que vai indo para um lado, vai indo para um outro, sobe, cresce para o lado. Não, o pau-brasil é conhecido por ser um tronco reto. Ele não é um tronco tão grosso, não. Existem muitas árvores que têm os troncos bem grossões. Bom, com o tamanho do pau-brasil, ele pode ser grosso, mas não costuma ser muito grosso, não. Ele é um pouco mais fininho do que das outras árvores. É um tronco só reto, bem alto e fino. E outra coisa bem interessante desse tronco, pessoal, é a cor dele. Por fora, ele tem uma coloração meio cinza escuro, meio acinzentada, misturada um pouco com marrom. Isso mesmo. E essa madeira, pessoal, é uma madeira muito valiosa, muito nobre. Isso mesmo, sabe por quê? Porque a madeira, o tronco do pau-brasil, pessoal, não é uma madeira que apodrece tão fácil. Ela aguenta chuva, ela aguenta calor, ela aguenta verão, ela aguenta um pouco mais de frio. E, pessoal, ela não atrai insetos. Então, nas árvores, normalmente, tem bastante formiga, tem bastante cigarra, tem inseto, tem tudo. Mas o pau-brasil não costuma atrair insetos. Olha que interessante. Então, essa madeira fica bem firminha, fica ali sem apodrecer. E aí, ela é muito valiosa por isso. Antigamente, pessoal, essa madeira, né? Quando, por exemplo, foi descoberto o Brasil pelos portugueses, os portugueses começaram a perceber como existia muito dessa árvore, eles começaram a estudar um pouquinho mais sobre elas. Eles perceberam que essa madeira era excelente para construir móveis, para fazer instrumentos. Olha que bacana, é uma madeira que dura, ó, muitos e muitos anos. Muito legal, não é? Bom, e outra coisa que é interessante, pessoal, é que na época da primavera, em janeiro, outubro, o pau-brasil também dá flores. Olha que bacana. O pau-brasil dá flores e frutos. Flores, ele dá flores amarelas lá para o mês de setembro, outubro, na época da primavera. E em novembro, dezembro, ele dá frutos, que são algumas vagens. E essas vagens têm espinhos em volta, porque evita que animais venham subir em cima dela para poder alimentar desses frutos. Olha que bacana! Por isso que o pau-brasil
dura tanto tempo. Na verdade, não atrai insetos, não atrai outros animais. Isso mesmo. E aí, meninos, outra coisa que é muito interessante, muito interessante mesmo dessa árvore, que fez ela ficar tão famosa, é uma coloração avermelhada que ela tem dentro do tronco. Ela tem um pozinho interior, pessoal, um pozinho que fica lá dentro do tronco, depois da casquinha acinzentada. Quando tira um pedacinho dessa casquinha, pessoal, tem um pozinho vermelho. Olha só a foto da parte vermelhinha que tem lá no tronco, dentro do pau-brasil. E esse pozinho vermelho foi a coisa mais importante dessa árvore. Sabe por quê? Vou te contar uma história. Antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, pessoal, eles procuravam coisas que fossem ajudar o país deles. Então, eles procuravam ouro, eles procuravam madeiras igual a do pau-brasil. E uma coisa que era muito valiosa naquela época, pessoal, era coisas que ajudassem a atingir as roupas das pessoas. Por quê? Ainda não tinha toda uma tecnologia de fazer um tecido colorido e tudo mais, da onde que ia fazer essa tinta. E aí eles procuravam das flores, eles tiravam a tinta, faziam do pólen das flores coloridas, desses pozinhos que eles encontravam nas plantas. E o Brasil foi um lugar que ajudou muito isso. Por quê? A coloração antigamente, que era mais cara, mais difícil de encontrar, era a vermelha. Isso mesmo. E a vermelha, como era mais cara, mais difícil, as pessoas ricas usavam essa cor nas roupas. Então, os reis, as rainhas, pessoas nobres, princesas e padres, só essas pessoas que tinham bastante dinheiro conseguiam ter roupas vermelhas. E aí, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e começaram a explorar os materiais que tinham aqui, principalmente o pau-brasil, que foi a primeira coisa que chamou a atenção deles, eles viram que esse pozinho vermelho era muito importante, seria muito útil. Por quê? Era uma coloração, um lugar que eles podiam tirar essa cor vermelha que eles tanto queriam, que era tão caro, que era tão bonito, que tantas poucas pessoas tinham contato. Olha só, por isso que o pau-brasil foi tão importante naquela época também, além da madeira dele. E outra coisa, pessoal, quando os portugueses chegaram aqui, o pau-brasil não se chamava pau-brasil. Os índios chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga. Ibirapitanga vem do Tupi-Guarani, a língua que os índios falavam naquela época. E aí, Ibirapitanga significa Ibirá, significa árvore, e pitanga significa vermelho. Então, juntando tudo, dava árvore vermelha. Olha só que chique. Os índios são muito espertos, não é verdade? Todo nome que eles davam tinha um significado que era literalmente aquilo. Uma árvore vermelha, porque dentro do pau-brasil tem esse pozinho vermelho. E os índios já sabiam disso. E eles usavam esse pauzinho vermelho, pessoal, para poder pintar os rostos, para poder pintar o corpo, que para eles era muito importante. Em dias especiais, o índio pinta o corpo, não é verdade? A gente já viu sobre isso. E aí eles usavam a tinta que saía do pau-brasil. Olha que bacana, os índios já conheciam o pau-brasil há muito tempo e já sabiam o quanto ele era especial. E aí, os portugueses, quando chegaram aqui, eles também deram um nome para o pau-brasil na língua deles. E aí, o pau-brasil ficou chamado de bercil. Bercil significava brasa, fogo. Que o fogo tem chamas vermelhas, amareladas, alaranjadas, vem aquele vermelho na nossa cabeça. E daí que surgiu o nome pau-brasil, foi do nome bercil, Bercil Brasil. Olha que legal. E aí depois virou pau-brasil. Bacana, não é verdade?
Então, o bercil que eles chamavam essa árvore era sobre brasa. E aí, depois virou Brasil. Então, vem de brasa, vem da cor vermelha. Igual os índios também chamavam essa árvore pela cor vermelha. Olha só que coisa importante. E aí, futuramente, o pau-brasil vai dar origem ao nome do nosso país. Olha que bacana! Brasil vem do nome dessa árvore, pau-brasil. Olha que chique! Tinha tanto pau-brasil, essa árvore era tão importante que era só no nosso país que tinha. Olha só que chique! Que essa árvore deu um nome para o nosso país. Duvido que você sabia disso. Agora você já pode contar essa novidade para outra pessoa. Você já vai poder falar, explicar para ela o que significa pau-brasil, por que ele chama assim e por que o nosso país chama Brasil. Olha só, esse pau-brasil que tá aqui atrás, que legal. Ele tá com uma fita da cor do nosso país. Verde, amarelo, azul e branco. Porque ele tá representando o nosso país. Olha que bacana. E aí, meninas, agora nós vamos falar de uma coisa que foi muito triste. Essa árvore tão importante, mas infelizmente ela foi muito explorada. Quando os europeus chegaram aqui, pessoal, o pau-brasil passou mais de 375 anos sendo explorados. Então, mais de 375 anos, o homem desmatava essa árvore, cortava e fazia madeira, e tirava o pozinho para fazer tecido, e aí fazia um monte de móveis, fazia instrumentos, fazia um monte de coisa. E olha só que triste. Tanto tempo, que a árvore começou a acabar, pessoal. Ela começou a ficar extinta. Aí, no ano de 1700, pessoal, foi declarado que se alguém cortasse uma dessas árvores de pau-brasil, ela podia ter até a pena de morte. Olha isso, a pessoa podia até morrer. Era um crime cortar uma árvore dessa. Por quê? Porque ela era tão especial, tão importante, só existia no nosso país e ela estava sumindo, ela estava acabando. Mesmo assim, as pessoas continuaram explorando, continuaram cortando, derrubando e utilizando dessas árvores. Mas aí, depois de muito tempo também, mas finalmente, em 1978, foi declarado que o pau-brasil virou Patrimônio Nacional do nosso país. Patrimônio Nacional, olha lá, tá toda com a fitinha do Brasil agora. Por quê? Teve uma lei que proibiu as pessoas de cortarem essa árvore. E aí virou lei. Antes era só falado. Agora virou lei mesmo. Desde 1978, o pau-brasil é um patrimônio nacional. Isso significa que ninguém pode mexer, que ninguém pode tocar. É do país. Então, se uma pessoa tivesse um pau-brasil plantado numa terra que era dela, ela não podia cortar. Olha só. Mas nessa época, meninos, o pau-brasil já estava extinto. Olha que triste. Já se achava que não existia mais essa árvore. Por quê? Ninguém encontrava mais. Ela não era tão vista mais. Tantas árvores, quando chegou aqui que os portugueses encontraram a maior parte de pau-brasil e agora nem existia mais. Depois de um monte de tempo desmatando também, né? Não ia existir mais. E aí, além dessa lei, foi decretado que dia 3 de maio é a data oficial dessa árvore. É o dia do pau-brasil, dia 3 de maio. Depois de muito tempo começou a nascer uma ou outra, não se sabe ao certo quantos pais-brasis ainda existem no nosso país, o que é muito triste, porque são muito poucos, mas existe um ou outro, poucos, muito poucos, infelizmente, mas começou a nascer de novo. E aí, pessoal, como agora ela é patrimônio nacional, não se pode mais cortar, então tem que esperar essas árvores crescerem, né? Porque elas demoram muito. E aí replantar para que o nosso país consiga ter de novo essa árvore que gerou o nome dele. Não é verdade? Ela é muito importante, a gente precisa ter ela no nosso país. Olha só o tanto de coisa importante que tem essa árvore.
Então, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado bastante da novidade de hoje, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau!